pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e para nossa aula de hoje, separem os materiais necessários, o caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e o apontador e também o dicionário. Na sequência, anotem a data da aula, aula de língua portuguesa. Agora que vocês já se organizaram, vamos dar continuidade à nossa aula e, antes disso, vamos dar uma passadinha na nossa aula anterior. Então, o que nós vimos na nossa última aula? Nós estudamos o que é uma notícia, vimos quais são as características desse gênero textual. Também aprendemos o que é uma selfie e comentamos, discutimos se vocês têm o hábito de tirar selfie e se vocês conseguem imaginar alguma situação em que tirar selfies pode ser perigoso. Na sequência, nós lemos o texto Índia cria zonas onde é proibido tirar selfie. A gente levantou algumas hipóteses a partir dessa manchete, dessa notícia. Lemos a notícia e na sequência eu trouxe uma outra notícia que tratava do mesmo assunto, que era como não morrer ao fazer uma selfie, segundo o governo russo. E da mesma maneira que foi feita com a primeira notícia, nós lemos e discutimos em que situações tirar selfie pode se tornar algo perigoso. Na nossa aula de hoje, eu trouxe aqui para a gente relembrar o que é o termo selfie. Então, selfie é uma fotografia que alguém tira de si mesmo, geralmente para publicação numa rede social. É uma autofotografia ou um autorretrato. E eu trouxe aqui algumas questões para vocês pensarem. Você costuma tirar selfie com frequência? Se sim, em que momentos você tira selfie? E com qual objetivo você tira selfie? Ou se não, se você não tem o hábito de tirar selfies, por quê? Então, nós vamos continuar ainda com esse tema na nossa aula de hoje, só que hoje nós não vamos ler uma notícia. Hoje nós vamos ler um artigo de opinião. Um artigo de opinião que trata sobre selfies. Vamos lá? Então, o título do nosso texto de hoje é Selfies, de Marcelo Coelho. Muita gente se irrita, e tem razão, com o uso indiscriminado dos celulares. Fossem só para falar, já seria ruim, mas servem também para tirar fotografias, e com isso somos invadidos nas redes sociais com imagens de gato subindo na cortina, focinhos de cachorro farejando a câmera, pratos de torresmo, brownie e feijoada. Se depender do que vejo com os meus filhos, 10 e 12 anos, o tempo das selfies está de todo modo chegando ao fim.
Eles já começam a achar ridícula a mania de tirar retratos de si mesmo em qualquer ocasião. Torna-se até um motivo de preconceito para com os colegas. Fulaninha tira fotos na frente do espelho. Hábito que pode ser compreensível, contudo. Imagina alguém dedicado a melhorar sua forma física, registrando seus progressos semanais, ou apenas entregue, no início da adolescência, à descoberta de si mesmo. A bobeira se revela em outras situações. É o caso de quem tira uma selfie tendo ao fundo a Torre Eiffel, ou pior, ao lado de algum ator famoso. Seria apenas o registro de algo importante que nos acontece e tudo bem. O problema fica mais complicado se pensarmos no caso das fotos de comida. Em primeiro lugar, vejo em tudo isso uma espécie de degradação da experiência. Ou seja, é como se aquilo que vivemos de fato, uma estadia em Paris, o jantar num restaurante, não pudesse ser vivido e sentido como aquilo que é. Se me entrego a tirar fotos de mim mesmo na viagem, em vez de simplesmente viajar, posso estar fugindo das minhas próprias sensações. Desdobro meu self, cabe bem a palavra, em duas entidades distintas. Aquela pessoa que está em Paris e aquela que tira a foto de quem está em Paris. Pego, entretanto, o meu celular. Tiro uma foto de mim mesmo na Torre Eiffel. O mundo se fechou no visor do aparelho. Não por acaso eu brinco, fazendo uma careta idiota. Dou de costas para o monumento, mas estou, na verdade, dando as costas para a vida. Talvez as coisas não sejam tão desesperadoras. Imagine que se daqui a 100 anos, depois de uma guerra atômica e de uma catástrofe climática que destruam o mundo civilizado, um pesquisador recupere as selfies e as fotos de batata frita. Como as pessoas eram felizes naquela época? A alternativa seria dizer como eram tontas. Dependerá, por certo, dos humores do pesquisador. Então, nós lemos, conforme já foi falado, um artigo de opinião. Nesse artigo de opinião, o autor traz o ponto de vista dele sobre tirar autorretrato, ok? E sobre esse texto eu trouxe algumas questões e a gente vai discutindo questão a questão e retornando ao texto para rever algumas questões. Vamos lá. Atividade número 1. Por suas características formais, por sua função e uso, o texto pertence ao gênero. Então, eu já falei, já dei a dica aqui, agora vocês vão assinalar a correta. Será que o texto que nós lemos é um depoimento pela apresentação de experiências pessoais? Ou é uma reportagem pelo registro impessoal de situações reais? Ou é um artigo de opinião por se tratar de um posicionamento do autor diante de um tema atual? Assinalem a alternativa correta e eu já volto com a resposta.
Voltando com a resposta da nossa atividade, essa questão é uma questão bem tranquila, bem fácil, a gente já comentou um pouquinho sobre esse gênero. Então, nessa questão, vocês deveriam marcar a alternativa C. Por suas características formais, por sua função e uso, o texto que nós lemos pertence ao gênero artigo de opinião, por se tratar de um posicionamento do autor diante de um tema atual. E no caso do texto que eu trouxe hoje é o tema selfie, ok? Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o artigo de opinião. Então, esse gênero é uma exposição de uma ideia ou de um ponto de vista sobre determinado assunto. Então, quem escreve um artigo de opinião quer dar a sua opinião sobre determinado tema. E essa opinião tem que ser baseada em argumentação. Normalmente, um artigo de opinião traz bons argumentos que sustentam a tese do autor do texto, ok? Sobre isso, vamos para a nossa próxima atividade do dia. Vamos lá? O texto que nós lemos hoje tem como objetivo A. Descrever as múltiplas funções do celular. B. Mostrar o ponto de vista do autor sobre selfies. Ou C. Instruir os leitores sobre o uso adequado dos selfies.
voltando com a correção da nossa atividade. O texto que nós lemos tem como objetivo, será que é a alternativa A, descrever as múltiplas funções do celular? Não, em nenhum momento o autor do texto descreveu as múltiplas funções do celular. Ele deu a opinião dele sobre selfie. Então, a alternativa A não é a correta. Vamos ver a B. Mostrar o ponto de vista do autor sobre selfies. Sim. Então, o autor do texto tem um posicionamento sobre tirar selfies e no decorrer do texto ele mostra vários argumentos, ele argumenta a favor do ponto de vista dele. Então, a alternativa B é a correta. Vamos para a alternativa C. Instruir os leitores sobre o uso adequado dos selfies? Também não, esse não é o objetivo principal do texto. Então, na questão de número 2, vocês deveriam marcar a alternativa B. Próxima questão. De acordo com o texto, é correto afirmar que o autor A. Vê o uso do celular de forma negativa, independente da circunstância. B. Critica quem tira selfie e não vê necessidade em tirá-la, exceto quando se registra momentos banais. Ou C. Considera razoável que alguém faça um registro de si mesmo com finalidade prática. Vamos lá? Voltando com a correção da nossa atividade número 3. De acordo com o texto, é correto afirmar que o autor, vamos ver se é a alternativa A, vê o uso do celular de forma negativa, independente da circunstância. Então, essa não é a alternativa correta, porque em determinado momento do texto, o autor cita que é compreensível tirar selfies, que é ou quando alguma pessoa está passando por um processo de mudança no físico e quer tirar uma selfie, ou outro momento é quando o adolescente está se descobrindo. Então, nesses dois momentos, o autor acha que é compreensível tirar selfies. Então, aqui fala que é independente da circunstância, o autor vê o uso do celular de forma negativa, então essa não é a correta.
B. É correto afirmar que o autor critica quem tira selfie e não vê necessidade em tirá-la, exceto quando se registra momentos banais? Então, essa também não é correta, porque o autor fala que justamente esses momentos banais que as pessoas publicam nas redes sociais é que são desnecessários. E a alternativa C considera razoável que alguém faça um registro de si mesmo com uma finalidade prática. Essa é a alternativa correta. Próxima atividade, vamos lá. Vamos reler agora o primeiro parágrafo do texto e assinalar a alternativa correta sobre ele. Vamos lá. Muita gente se irrita, e tem razão, com o uso indiscriminado dos celulares. Fossem só para falar, já seria ruim, mas servem também para tirar fotografias e com isso somos invadidos nas redes sociais com imagens de gatos subindo na cortina, focinhos de cachorro farejando a câmera, pratos de torresmo, brownie e feijoada. Então agora vocês vão ler as alternativas e assinalar aquela que está correta de acordo com o primeiro parágrafo do texto que nós acabamos de ler. Vamos lá? Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá. Releia o primeiro parágrafo do texto e assinale a alternativa correta sobre ele. Então, nós já relemos esse primeiro parágrafo, vamos para as alternativas. Alternativa A. O autor considera que usar o celular somente para conversar já seria ruim, mas pior ainda mais quando ele é usado para tirar fotos de animais e comida. Então, essa já é a alternativa correta de acordo com o primeiro parágrafo que nós lemos. Vamos para a alternativa B. O autor considera razoável utilizar o celular de forma indiscriminada para falar e para tirar fotos de animais e de alimentos, desde que não sejam postadas nas redes sociais. Pelo contrário, o autor não considera razoável tirar fotos. Inclusive, ele fala que ao invés de tirar fotos, as pessoas deveriam se preocupar mais em aproveitar o momento. Então, a alternativa B também não está certa.
E a C. O autor considera que tirar fotos e falar ao celular não deve se tornar hábito das pessoas, pois isso pode se tornar um vício e deixá-las irritadas. Então, aqui vocês deveriam marcar a alternativa A. Próxima atividade sobre o texto. Assinale a alternativa que não contém uma opinião do autor. Então, agora vocês vão ler com bastante atenção as alternativas e vocês vão assinalar aquela que não tem a opinião do autor. Vamos lá? Voltando com a correção da nossa atividade de número 5, vamos lá. Assinale a alternativa que não contém uma opinião do autor. Alternativa A. Pego, entretanto, o meu celular. Tiro uma foto de mim mesmo na Torre Eiffel. Então, essa alternativa A, não contém uma opinião do autor. Aqui ele está falando apenas que pegou o celular para tirar uma foto dele mesmo na frente da Torre Eiffel, mas não tem uma opinião. Então, aqui vocês podem já marcar a alternativa A. Vamos ver a alternativa B. A bobeira se revela em outras situações. É o caso de quem tira uma selfie tendo ao fundo a Torre Eiffel. Aqui sim a gente tem a opinião do autor. O autor acha uma bobeira tirar uma selfie na frente da Torre Eiffel. Então, a alternativa B tem a opinião do autor. E a C. Em primeiro lugar, vejo em tudo isso uma espécie de degradação da experiência. Então, na C, nós também temos a opinião do autor. Então, entre essas três alternativas, a alternativa A é a única que não contém a opinião do autor. Agora, vamos para a atividade de número 6. Releia o fragmento a seguir. Se me entrego a tirar fotos de mim mesmo na viagem, em vez de simplesmente viajar, posso estar fugindo das minhas próprias sensações. Desdobro o meu self, cabe bem a palavra, em duas entidades distintas. Aquela pessoa que está em Paris e aquela que tira foto de quem está em Paris. Agora vocês vão explicar essa afirmação que está destacada no fragmento.
sabendo que self significa indivíduo, tal como se revela e se conhece. Então, releiam esse trecho, vejam naquela parte que está em destaque e expliquem essa afirmação que está destacada. Voltando com a correção da nossa atividade, então aqui vocês deveriam explicar essa afirmação que está em destaque no fragmento. Quando o autor fala que ele desdobra o self dele em duas entidades distintas, uma pessoa que está em Paris e outra pessoa que tira foto de quem está em Paris, o que ele quer dizer com isso? Vamos lá. O autor afirma que, ao se preocupar em ficar tirando fotos durante uma viagem, ele se divide em dois. Aquela pessoa que está de fato gostando da viagem e outra pessoa que só se preocupa em tirar uma boa foto e não aproveita o momento. Essa é a crítica que o autor traz durante todo o texto, que as pessoas, ao invés de aproveitarem o momento, ficam preocupadas em tirar uma boa foto. Então, o autor sempre argumenta em relação a isso. Próxima atividade, atividade 7. No trecho, se depender do que vejo com meus filhos, 10 e 12 anos, o tempo dos selfies está de todo modo chegando ao fim. Os travessões. Então, agora vocês vão analisar o uso desses travessões. Por que eles foram usados nesse momento do trecho? Será que foram usados para destacar um esclarecimento, ou substituir os dois pontos, ou indicar uma fala no discurso direto? Vamos lá?
Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá? No trecho, se depender do que vejo com meus filhos, 10 e 12 anos, o tempo dos selfies está de todo modo chegando ao fim. Os travessões serviram para destacar um esclarecimento. Então, aquela informação que está entre os dois travessões, 10 e 12 anos, serviu para esclarecer a idade dos filhos dele. Ok? Próxima atividade, a última do dia. Releia o trecho final do texto. Imagine-se que daqui a 100 anos, depois de uma guerra atômica e de uma catástrofe climática que destrua o mundo civilizado, um pesquisador recupere os selfies e as fotos de batata frita. Como as pessoas eram felizes naquela época? A alternativa seria dizer como eram tontas. Dependerá, por certo, dos humores do pesquisador. Então, o que vocês vão responder? Na situação descrita no trecho, o que você acha que o pesquisador diria? Então, nós já sabemos que o autor desse texto traz uma crítica sobre a selfie, sobre o uso indiscriminado das selfies, sobre tirar muitas selfies. De acordo com o que o autor acha e de acordo com esse contexto que o autor trouxe para nós, na situação descrita nesse trecho, o que esse pesquisador diria se encontrasse fotos de batata frita e fotos de alimentos depois de uma catástrofe mundial? O que vocês acham? Vamos lá?
Voltando com a correção da nossa última atividade, releia o trecho final do texto. Então, eu vou reler para a gente conseguir fazer algumas reflexões sobre ele. Imagine-se que daqui a 100 anos, depois de uma guerra atômica e de uma catástrofe climática que destrua o mundo civilizado, um pesquisador recupere os selfies e as fotos de batata frita. Então, essa é uma situação hipotética que o autor do texto trouxe. Como as pessoas eram felizes naquela época? A alternativa seria dizer, como eram tontas, dependerá, por certo, dos humores do pesquisador. Então, na situação descrita no trecho, o que você acha que o pesquisador diria? Aqui é uma resposta pessoal, porém, eu trouxe uma sugestão de resposta que eu elaborei a partir da leitura do texto, a partir do ponto de vista do autor do texto. E a minha sugestão é: provavelmente o autor responderia que as pessoas eram tontas por tirarem fotos de coisas banais, como batata frita, ao invés de aproveitarem o momento. Então, o autor do texto traz uma reflexão sobre isso, esse é um dos argumentos que ele utiliza, que ao invés das pessoas tirarem fotos, elas deveriam aproveitar o momento. Então, esse é um dos argumentos que o autor utiliza no texto, que em vez de as pessoas tirarem fotos, na visão dele, as pessoas deveriam aproveitar os momentos, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, gostado do texto, espero que vocês tenham aprendido. E temos um encontro na nossa próxima aula. Fiquem bem e até a próxima!